Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Elas, sou estudante de Direito da UFRJ, sou poeta e também sou professora de redação na unidade do Complexo do Alemão do Mais Nós. E hoje comigo a gente tem a Brenda, o Alisson e o Dinati, que são três jovens favelados incríveis que vão compartilhar um pouco da experiência deles enquanto pessoas faveladas na universidade. Então vou chamar eles para se apresentarem, começando pela Brenda. Oi, gente. Meu nome é Brenda, eu tenho 19 anos, faço faculdade de Direito na UERJ e sou moradora do Complexo da Maré. Eu participo do Poder Negro com o Alisson, que está aparecendo daqui a pouco. Eu também faço parte do coletivo Mulheres, onde eu converso com elas sobre assuntos pertinentes às mulheres, como assédio e como a gente precisa de espaço na sociedade também para sermos, né, pessoas, para as pessoas verem a gente, sermos referências para as mulheres, já que a gente precisa muito. E eu também participei do Chamando a Solução, que foi um projeto para criar mais oportunidades de emprego para os jovens da periferia. Maravilhosa. Vou chamar o Alisson agora para se apresentar. Oi, gente. Meu nome é Alisson Nascimento, eu tenho 18 anos, eu moro no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Hoje eu faço medicina na UERJ, estou no meu primeiro ano de medicina, né? Sou o fundador do coletivo Poder Negro, também sou um recém, né, um calouro, na verdade, no programa Líderes Estudar, que é um dos projetos seletivos mais difíceis do Brasil. Fundador do coletivo Poder Negro, eu faço um trabalho super legal de educação racial no coletivo Poder Negro, que a Brenda também faz parte, a elas. E eu também faço parte da empresa Poética, que foi uma iniciativa da Unicef Brasil, pelo Chama da Solução, né, que ele luta pela inserção de pessoas negras e faveladas no mercado de trabalho. É basicamente isso. Tá, então agora vamos ver o Dinac. Ih, parece que o Dinac caiu. Então vamos esperar, dar um tempinho para ver se ele aparece de novo. E então eu vou começar a fazer as perguntas para Brenda e para o Alisson. E quando ele aparecer, a gente pede para ele se apresentar e eu refaço algumas perguntas para ele, tá bom? Vou pedir, vou pedir para que vocês respondam a primeira pergunta, que é: quando vocês perceberam que era um sonho ingressar na universidade? Começa o Alisson, aí depois é a Brenda. Tá. Eu acho que para mim, eu percebi que era um sonho entrar na universidade depois que claro, que eu participei da bolsa de estudos do projeto Smart, né? Eu, enfim, sou bolsista do Smart há 5 anos. O Smart é um projeto de bolsa de estudos que te dá a possibilidade de estudar em uma escola, né, de elite no Rio de Janeiro, então, e que tem um processo seletivo que inclusive está aberto. E eu tive a oportunidade de passar por esse processo seletivo e entrar no Smart. Dentro do Smart, a gente tem um apoio no que diz respeito não só ao auxílio financeiro da Bolsa, né, para poder estudar em uma escola de elite, mas também a orientação profissional. Né? E o trabalho do Smart sobre orientação profissional foi muito importante para mim, para saber que eu deveria entrar na universidade e para saber também que era a medicina que eu queria. Né? Mas para entrar na universidade, eu sentia principalmente que era um dever meu por ser o único, né, ser o único e o primeiro, na verdade, ser o primeiro jovem negro da minha família, na verdade, ser o primeiro da minha família a entrar na universidade. Né? Então, era algo que eu tinha como necessidade, que eu deveria fazer, que eu sentia que eu deveria fazer aquilo. Né? Algo que gritava muito mais alto para que eu entrasse na universidade. Então, e também tem muito, além disso, né, a gente pode falar também de uma construção de um futuro, né, que diz respeito à melhoria da favela onde eu moro. Então, eu acredito muito que para que eu seja, né, para que a favela, na verdade, que eu moro, onde eu moro, melhore,
né, no que diz respeito à saúde, que é a área de atuação que, enfim, que eu vou estar daqui a alguns anos, para que a área da saúde melhore, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, a universidade seria esse catalisador, essa ferramenta para que eu pudesse chegar no meu sonho grande e aplicar meu sonho grande à minha favela para melhorar a situação em que a gente vive, que moradores que nem vivemos. Então, foi exatamente isso que me proporcionou, na verdade, que me impulsionou a fazer uma faculdade. Maravilhoso. O Ginac voltou, então ele vai se apresentar agora, depois desse depoimento incrível do Alisson. Então se apresenta aí. Gente, caiu aqui, mil desculpas. Prazer, meu nome é Ginac, né? Eu sou morador aqui da favela do Caju. Eu faço artes visuais, licenciatura na UERJ, passei esse ano. Não pude estar concluindo ou continuando o curso por conta da pandemia, né, infelizmente, mas pude ter uma semana de aula, que já deu para perceber que a UERJ é uma universidade bem legal, sabe, bem inclusiva, e já gostei já dos professores que eu cheguei a conhecer, né. Eu organizo o Slam Caju, que é uma batalha de poesia falada. Eu faço parte de um coletivo aqui do Caju chamado Bombiliza Caju, e do Griotagem, né, que é um encontro poético de pessoas pretas, né? Acho que é isso. Eu sou cantor, artista de rua, né? Eu recitava poesia no ônibus. No momento eu tô parado porque eu trabalhei, eu consegui arrumar um trabalho de carteira assinada e junto com a faculdade eu fico meio sem tempo para recitar. Mas de vez em quando, assim, quando eu voltar, eu com certeza vai aparecer uma oportunidade de eu estar recitando poesia no ônibus, porque eu sei que a galera adora me ver recitando poesia no ônibus. Eu já criei um carinho, né, pelo meu público do ônibus, porque eu percebo que eu sou um dos únicos poetas do ônibus, né, onde mais se encontra artistas no trem ou no metrô ou nas barcas, né. Aí eu tô nessa aí. E também tem um canal no YouTube, né, que é Ginac também, onde eu posto lá umas coisas engraçadas. Eu falo para todo mundo que eu não vou falar sobre racismo, mesmo sendo uma pauta que eu sei muito bem falar, mas eu acho que a gente que é preto não precisa estar toda hora falando sobre racismo, né? Até porque essa não é só a nossa vivência, né? Até porque a gente também ri, a gente também chora, a gente sente outras coisas, né? E as pessoas acham que não, as pessoas acham que nós sofremos só racismo, e é isso. Pessoas acham que a gente não ama, a gente não sofre, sabe? Eu tô aí pra ser mais um youtuber negro que tem um canal de humor. Acho que é isso. Maravilhoso também, gente. Eu não tenho adjetivos para dar para vocês, porque vocês são incríveis. Só isso que eu tenho a dizer. Então, aproveitando que você acabou de se apresentar, eu vou pedir para você responder a primeira pergunta, que é quando você percebeu que era um sonho entrar na universidade? Mano, tava falando isso com a minha namorada ontem, né? E já comentei também com o meu padrão que a minha mãe, ela teve uns filhos bem complicados, né? Porque meus irmãos não conseguiram terminar o ensino médio, né? Por conta de algumas coisas, né? Em relação ao tráfico, ou gravidez cedo, né? E eu sempre percebi que eu tinha que dar algum orgulho para minha mãe, sabe? Tipo, eu tinha que fazer alguma diferença na minha família, sabe? Porque minha mãe, ela chorava muito, ela sempre via aqueles programas do Gugu, aqueles programas, sabe, que, você recebe uma casa e tal, tipo assim, ela, nossa, como eu queria ter uma casa, não sei o quê. Aí eu percebi que, tipo, sempre me falavam que estudar, né, eu iria ser uma pessoa na vida, né, e eu percebi que quando você tem um diploma, né, você acaba tendo mais facilidade para você conseguir, né, ter uma vida melhor, né? E infelizmente isso é imposto para a gente, né? Que acaba sendo uma coisa ruim e uma coisa que a gente tem que ficar, é uma coisa muito maçante, né? Que a gente tem que ficar pensando. Então, tipo assim, já era um sonho, né? Tipo assim, eu não achava que eu ia conseguir entrar na faculdade porque para mim era uma coisa muito difícil, né?
Eu também já pensava que faculdade era paga. A gente tinha aquele pensamento que toda faculdade era paga, porque a gente nunca. Eu mesmo não tenho nenhum conhecido meu, tipo, quando eu tinha uns 15 anos, que estava na faculdade. Eu não conhecia ninguém, tá ligado? Se eu conheci, tipo, nunca me falou, tá ligado? Então, tipo assim, eu sempre achei que a faculdade era paga. Aí, quando eu descobri que eu tenho faculdades públicas e etc., que eu poderia fazer, aí sim eu fiz lá, fiz o Enem em 2018, aí eu não consegui passar, aí em 2019 eu tentei o Enem e a UERJ, aí eu consegui passar para a UERJ. Ah, tudo, né? O alívio que dá é bizarro. Uhum. Brenda, vou pedir para você então responder essa pergunta. Quando você percebeu que entrar para a faculdade era um sonho seu? Brenda, se você estiver falando, o seu áudio está fechado. É porque travou, a minha internet é muito ruim. Tudo bem, faz parte. O importante é te ouvir. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que entrar na faculdade desde criança, porque minha mãe e meu pai sempre foram muito incisivos com a gente na parte de estudar. Então, a gente teve nunca ter que trabalhar, só estudar sempre. Então, era sempre minha mãe falando: olha, você vai estudar, e você vai entrar na faculdade, e depois você vê o que você faz lá dentro, mas você tem que entrar. Então, eu já cresci com isso na minha cabeça. Só que eu também achava que eu tinha que pagar a faculdade. Eu não tinha muito de como entrar na faculdade pública, como que eu fazia para isso, porque eu estudava no colégio ruim, né? Do município, não é um colégio bom. E aí eu via a galera, pô, do Elite, São Bento, eu ficava, duvido, vou competir com eles como? Conheci o Smart, entrei no Smart e, tipo, a minha vida tomou outro rumo. Eu entrei lá dentro e percebi que eu podia entrar, eu tinha chance. Que agora eu tava no mesmo nível que eles, não totalmente, né? Porque eu ainda tinha que acordar 5 horas da manhã para ir pra escola, fazer todo curso, mas eu educação, eu só tinha que agora correr muito, muito atrás. Mas depois disso, foi, tipo, muito fácil. Eu percebi que tava lá dentro e me deram a oportunidade, sabe? Não tinha mais como jogar fora aquilo. Então, eu só agarrei e fui entrar. Não quero saber como, não quero saber quando, mas eu sei que eu vou entrar e consegui entrar. Ah, incrível. Tá, então agora eu vou pedir para começar a responder o Dinac, que entrou por último, e eu vou pedir para ele responder essa próxima pergunta, que é por que você escolheu o seu curso? A gente tem aqui 3 pessoas com cursos bem diferentes, a não ser eu e a Brenda que temos o mesmo curso, mas eu não estou contando. Então, quero que vocês contem por que vocês escolheram o curso de vocês, que é uma dúvida que todo mundo que está prestando vestibular sempre tem, até a última hora, até a hora de apertar o botão lá no SISU ou no ProUni, para dizer que é esse o curso que eu vou. Mano, caraca, te falar que para escolher um curso foi muito difícil para mim, né? Porque eu fiquei pensando, caraca, o que que eu vou fazer? Meu Deus do céu, tipo assim, pra gente que é homem, né? A gente já tem aquele pensamento, tipo, vou fazer futebol, sabe? É isso. Vou crescer e vou ser jogador de futebol, tá ligado? A minha infância já foi já enfiado isso, que eu ia ser jogador de futebol. Aí eu percebi que eu era ruim no futebol, tá ligado? Aí eu já fiquei, caraca, não dá. Não dá, não dá, não dá. Aí eu, pô, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer teatro, né? Aí, pá, fui, levando essa vida de teatro. Ok. Aí, tranquilo. Só que passou-se um tempo, eu comecei a olhar as coisas que aconteciam, tipo, referências que eu tive, né? Tipo assim, eu tenho um professor, né, e amigo meu, que é o Valnei Gomes, maravilhoso, é, que ele também é uma inspiração para mim, né? Que, aliás, eu também penso fazer artes visuais futuramente, né? E eu tinha, assim, quando eu fui escolher meu curso, eu tinha, assim, para escolher, né, quando eu tava lá em 2018, estava na escola, eu já pensei em fazer veterinário, odontologia, administração, engenharia. Nossa, só curso aqui que eu pensava, tipo, vou fazer, eu não vou passar mesmo,
tá ligado? Aí, cara, aí depois de um tempo, eu parei, tipo assim, e fiquei, caraca, eu quero dar aula em escola, tá ligado? Porque eu percebi que eu comecei na escola. Eu comecei a fazer teatro na escola, tá ligado? Numa eletiva de teatro, onde eu estudava lá no Gel Caju, né? Aí onde a professora era a Márcia, uma professora maravilhosa, tanto quanto artes e uma professora de teatro também. Aliás, minha primeira professora de teatro e minha primeira professora de arte, que eu tenho ela como referência, né? Eu escolhi esse curso também por causa dela, né? Que eu percebi que também não existem muitos professores negros, né? Ou professoras negras. Aí eu fui lá, não, vou agarrar essa, tá ligado? Porque eu preciso ser referência para alguém, sabe? Se eu tive uma referência, eu até falei isso no meu último vídeo lá no canal, se eu tive referência, se eu sou o que eu sou hoje, não, não, pera, deixa eu reformular a minha resposta, gente, fico muito nervoso na entrevista. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive referência, tá ligado? E eu quero ser isso também, sabe? Porque eu percebo que isso é muito bom e isso dá mais motivação, sabe, para as pessoas, sabe? Já chegaram gente aí, tipo, depois que eu comecei a escrever, me apresentar aí pela favela, em alguns lugares, já chegaram alguém e falou, pô, Juan, por sua causa eu comecei a escrever. Aí eu fiquei tipo, caraca, mano, tipo, isso é um grande feito, tá ligado? Tipo, por minha causa e pela pessoa também, né? Ela começou e nasceu mais um artista, sabe? Isso é muito bom. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu penso em dar aula na escola, principalmente aqui na escola onde eu comecei, né? Que é o Gel Caju e também o Mascarenhas aqui do Caju. É, e ser professor e, cara, servir de referência para essa criançada daqui do Caju, que é uma criançada bem legal. Incrível. Vamos ver então por que a Brenda escolheu fazer direito e depois você entra, tá, Alisson? Eu escolhi fazer direito primeiro porque não tinha matemática. É bem besta, mas tem muito problema com matemática, então eu tinha que escolher alguma coisa que não me dá esse trabalho. Mas o meu maior motivo foi porque eu acho que eu poderia ajudar as pessoas onde eu moro. Porque as carentes, elas também passam por processos na justiça e advogados são muito caros. Então eu pensei, cara, eu gosto do direito, eu acho que eu vou ser uma boa advogada, eu consigo falar muito bem, eu gosto de estar perto das pessoas e trabalhar, ver esse meio jurídico. E aí eu pensei, pô, eu poderia ajudar muitas pessoas daqui com os processos que elas precisam, porque a minha mãe, por exemplo, agora tá passando processo e, poxa, a advogada tá cobrando caro. Então, assim, eu pensei, pô, se eu já tivesse formado, eu poderia já estar ajudando a minha mãe. E aí, cara, vou escolher o direito, então, já que eu vou ser bem remunerada também, porque eu tinha que pensar na minha remuneração, não adianta, porque eu preciso ajudar a minha família de alguma forma, e a forma que eu vou conseguir é financeiramente, já que meus pais já não conseguiram estudar tanto, minha mãe agora vai pensar na faculdade, mas caiu e para as minhas irmãs esse peso. E aí eu pensei, pô, aqui eu consigo ganhar bem, eu vou conseguir viajar, pelo menos estudando, que é uma coisa que é muito importante para mim, viajar para estudar idiomas, que eu gosto muito. E acabei escolhendo o direito. Eu pensei em comunicação social, pensei em um monte de coisa, mas o direito foi o que mais me abraçou, porque o leque dele de carreira pode ser muita coisa fazendo direito, né? Cursando direito na faculdade. E aí eu pensei, cara, vou escolher o direito e lá dentro eu vou ver as aulas. 4 dias de aula, infelizmente, né? Por causa do Covid. Mas eu acho que eu vou ter um crescimento muito grande dentro da UERJ por conta do curso de Direito e pessoas que também estão dentro do curso. Tudo. A gente vai pular, então, de Direito para Medicina. E agora que eu percebi, mas todos vocês são da UERJ. Então, já podem montar o complô dos perfeitos da UERJ, né? Pode começar, Alisson. Tá bom. Na verdade, eu decidi que eu queria fazer medicina. Eu acho que a maioria das nossas escolhas, né, elas refletem na nossa vivência, né, ou no que a gente já viveu. E como a Brenda falou, né, a medicina ela veio principalmente para ajudar, né, no lugar onde eu moro, a mudar a realidade.
né? Então, a medicina principalmente porque está ligado ao que eu quero para o meu futuro, né? Que é exatamente agir em locais de difícil acesso, como, por exemplo, o Complexo da Maré, o Complexo Alemão, enfim, favelas em geral do Rio de Janeiro e algum dia, quem sabe, do Brasil, né? Mas oferecer saúde de qualidade para essa população que tem muita dificuldade, né, em alcançar uma saúde de qualidade, enfim, é o meu objetivo, sabe? É o meu propósito. Então, a medicina seria o lado mais técnico disso, para que eu pudesse colocar o meu sonho em prática. Eu sei que eu não vou, enfim, eu sei que eu posso não fazer tanta diferença, né, no que diz respeito ao Brasil, mas se eu pensar, por exemplo, em empreender na área da saúde, né, em empreender focado em pessoas que moram em comunidades na área da saúde, em saúde preventiva para essas pessoas, eu acredito que eu possa ter enfim, uma ação, né, bem mais efetiva sobre essas pessoas. Então, a medicina vem principalmente por causa disso, né, de poder oferecer essa saúde de qualidade para essas pessoas. Também por conta das minhas vivências que a gente que mora em comunidade, a gente sabe que o UPA, por exemplo, ele tem pouquíssimos médicos para atender as nossas necessidades. Né? Então, às vezes, sei lá, de madrugada, você está passando mal, aí você vai no UPA e não tem médico para te atender. Ou, enfim, essa é a realidade. Ou não tem leite suficiente, ou você tem que ir para um hospital que é longe da sua casa, porque ali eles não fazem tal procedimento. Então, muito do que eu já vivi e do que eu já sofri por morar em uma comunidade no que diz respeito à saúde faz com que eu quisesse escolher medicina, né? E, enfim, tá ali lutando pela vida das outras pessoas, tá ali fazendo o meu trabalho, tá ali proporcionando uma saúde, um bem-estar melhor para essas pessoas, é uma coisa que me atrai muito e que, enfim, que eu gosto bastante. Então, por isso também, mas também porque eu era apaixonado por biologia e química, né, no meu ensino médio. Então, e eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Então, eu vi na medicina o ponto em comum entre todas essas disciplinas que eu poderia linkar, né, que eu poderia misturar em um curso. Então, foi por isso que eu decidi fazer. Maravilhoso também, né? Já falei que eu não tenho outros adjetivos para vocês, mas vamos então para a próxima pergunta, porque senão eu vou ficar aqui elogiando vocês até o fim da live. E aí a gente não pode fazer isso, a gente tem que levar mais do que isso, né? Informação para as pessoas. Isso elas vão perceber ao longo da live. A próxima pergunta é como foi o processo de estudo para o vestibular, que é uma parte que a maioria dos estudantes do Mais Nós estão passando agora, né? E é bem complicado. E se vocês tiveram apoio? Vou pedir para o Alisson começar dessa vez, depois a Brenda e depois o Diná. Tá. Meu processo de estudo para o vestibular foi muito intenso, né? Porque, enfim, medicina a gente sabe que é um curso difícil, mas, gente, não é impossível. Se você tem um sonho de fazer medicina e se você mora em uma comunidade, se você é negro, se as pessoas falam que você não é capaz de fazer esse curso, não liga para nada disso. Eu já vi muita coisa relacionada a isso e, enfim, estou aqui hoje na UERJ fazendo medicina. Então, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês é, enfim, corram atrás do sonho de vocês. Se o sonho de vocês é fazer medicina, invistam nisso, apostem nisso. Mas minha preparação para o vestibular ela foi bem intensa. Né? Então, eu foquei no modelo de prova da UERJ, porque eu sempre quis ir para a UERJ. Né? Depois que eu descobri a diversidade da UERJ, a estrutura da UERJ, eu fiquei bem mais animado em querer ir para a UERJ, querer fazer o vestibular da UERJ do que, por exemplo, o Enem, que é uma prova que eu não me dou muito bem, por conta do tempo, enfim, eu acho que é uma prova super elitista e, enfim, desumana, né? O tempo é pouquíssimo para você fazer. Então, eu estudava no Colégio de São Bento, pela Bolsa do Smart, né? E eu estudava por tempo integral. Então, eu estudava das 7h30 às 4h30. Depois que eu estudava, né, depois desse período de estudo, eu ia para uma biblioteca do CCBB no centro para estudar. Isso foi mais pelo finalzinho do terceiro ano, né? Para estudar e fazer simulados da UERJ de biologia, química e redação, que eram as provas específicas. E eu fazia isso quase todo dia. Então, tinha um dia que eu chegava muito tarde em casa, né? E acordava bem cedo no dia seguinte para voltar para a escola e continuar estudando. Então, acho que
esse também foi um dos maiores desafios, né? Você, enfim, morar meio que longe da escola e ter que acordar cedo, como a Brenda falou antes, que já é uma desigualdade, né? Você tem que enfrentar transporte público, e no transporte público cheio, e, tipo, você vê as pessoas chegando na porta da escola de motorista, sabe? Então, é uma coisa que incomodava muito também, sabe? Mas me deu muito apoio, o que eu queria fazer nos meus estudos. Minha mãe, principalmente, sempre me deu muito apoio aos meus estudos, porque ela sabia que pela educação eu chegaria muito longe, né? E que ela queria me dar, talvez, a oportunidade que ela não pôde aproveitar, né? De seguir nos estudos, porque, enfim, teve que trabalhar. Mas ela sempre apostou bastante na educação, sempre acreditou na educação e sabia que se eu seguisse por esse caminho, eu conseguiria chegar longe, né? E esse é o caminho que eu estou traçando. Incrível! Muito bom saber que você teve apoio da sua família, né? Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm, porque não entendem que. E a família muitas vezes não entende que a educação pode ser um bom caminho. Porque se a gente não vê pessoas ao nosso redor que tenham conseguido seguir por esse caminho como um caminho bom, a gente não acredita muitas vezes. Acho que é algo para quem mora na Zona Sul, para quem tem acesso, né? Enfim, vou pedir agora para a Brenda me falar como é que foi, falar para a gente, né, como foi o processo de estudo para o vestibular dela e se ela teve apoio da família, dos amigos. Acho que a Brenda está com um problema na internet. Ah, agora foi. Não esquece de abrir o microfone, Brenda. A internet tá horrível, como eu já. Por isso que eu tô demorando para responder e para ouvir as coisas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Tá. Então, meu processo de estudos ele foi muito, muito intenso. Vou repetir quase o que o Alisson falou. Eu estudei no colégio, eu consegui uma bolsa lá. E é um colégio que, assim, você não tem vida, não. Você estuda, estuda, estuda e estuda mais. Então, eu estudava muito, mas desde o início eu quis a UERJ. Eu conheci a UERJ, eu fui visitar uma vez e me apaixonei de primeira pela UERJ. Aí eu só pensei, cara, agora eu vou focar na UERJ. Eu acabei deixando o Enem muito de lado. Eu estudava pro Enem no colégio, mas em casa eu só estava para UERJ. Eu queria muito passar para lá. Para a UFRJ ou para outras universidades, óbvio que eu ia ficar feliz, né? Mas o meu foco era a UERJ. Então eu estudava muito, já que na escola a gente focava no Enem, em casa eu só focava na UERJ. Então eu fazia muita redação, eu fazia muitos EQs antigos para conseguir passar. E a minha família me apoiava bastante, eles entendiam muito eu não ajudar tanto em casa. Meus amigos entendiam eu não sair, porque era a minha prioridade, passar para a universidade, sabe? Se tinha alguém do meu lado que não estava me apoiando, eu ia ter essa pessoa perto de mim. Então, acabou que eu passei o ano inteiro, na verdade, não só o terceiro ano, o segundo e o terceiro ano já estudando muito, anotando muita coisa, só para conseguir passar. Então, foi um ano muito estressante para mim, para conseguir passar, já que a gente são muitos candidatos, né, para poder entrar, e direito é um curso concorrido, então eu já sabia que eu ia ter que, assim, dar o meu máximo, o meu 150%, não só o meu 100%, para conseguir entrar na universidade, e acabou que eu consegui, né, assim, chorando o ano inteiro, passando mal, mas no final as coisas compensam, e como a gente já entra meio defasado, eu sabia que eu ia ter que dar, tipo, tudo de mim, tudo. Então, acabou que eu dei tudo que eu podia dar pra mim e, pô, no final eu consegui entrar. Ai, que bom. É muito bom, né, ter a sensação de que você conseguiu depois de tudo aquilo. Gente, o Dinak, ele vai ter que sair daqui a 10 minutos, então eu vou fazer 2 perguntas para ele, porque ele é uma pessoa muito ocupada, a gente conseguiu um espacinho na agenda dele, ele é super compromissado com o Caju, e ele vai Maior precisar estar no pressão. compromisso relacionado a isso daqui a pouco. Peraí, só um segundo que a tela do computador desligou. Pronto. Ó, vou te perguntar a mesma coisa. Como foi o processo para você estudar para o vestibular, se você tinha apoio. E depois, se você quiser, você deixa uma mensagem para os favelados que querem ir para a universidade, para você se despedir. E se você quiser falar também do seu canal, alguma coisa indicar no final, você indica, tá bom?
Tá bom. É, cara, te falar, foi um ano bem difícil. 2019 foi um ano bem difícil, né? Eu, eu estudei na primeiro, pro primeiro exame, né? Eu fiz os dois. Só que o segundo eu já estava no pré-vestibular, né? E, só que o primeiro eu estava em casa mesmo estudando. Né? Eu peguei uns livros, tem uma amiga minha, a Alexandra, aliás, está aqui, aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver? Isso aqui, ó. Deixa eu subir aqui em cima. Isso aqui tudo, livro que eu estudei. Aí, eu peguei e li essa parada toda, né? Sozinho. Né? E fui estudando, fui estudando, fui estudando. E nisso, eu sou poeta, né? Aí, fui criando uma poesia eu fui vendo lá, lendo e relendo, vendo vários vídeos. Aí eu consegui gerar um conceito né? Um conceito maneiro. Aí depois eu fiz o pré-vestibular, onde eu tive apoio dos professores, do Gol de Letra, que aliás é onde eu trabalho, que é onde eu fiz o pré-vestibular também, né? E consegui o apoio da Karina, cara. A Karina, o Estevão, os professores lá do pré acreditaram em mim quando eu menos acreditei, tá ligado? E tanto que quando eu passei, eu fiquei tipo, que? Passei como? O que acontecendo aqui? Aí foi muito louco, cara. E assim, cara, a mensagem que eu tenho pra falar pra vocês é que, cara, acreditem, é sério. Pesquisem, saem para rodas de conversas, para grupos de estudos, sabe? Não estou falando para você não ficar socado em casa estudando, até porque você tem uma vida e você precisa respirar, né? Eu também saí muito em 2019. É, aí o que acontece? Não desista, cara, é sério. Você tem que confiar legal e estudar muito, ler bastante, ler bastante. Um conselho assim legal mesmo, sabe? Internet, principalmente Twitter. Cara, pegue só o necessário. Te juro, é sério. Muita coisa lá não vai agregar na tua vida, tá ligado? Muitas pessoas se baseiam em tweet, sabe? Só que, tipo assim, quando vai entrar numa discussão verdadeira, ela acaba se enrolando, ela não sabe o que ela fala, sabe? Porque ela nunca leu, ela nunca pesquisou, ela nunca foi numa roda de conversa, ela nunca foi em nenhum lugar, tá ligado? Então isso acaba atrapalhando toda a vida dela, sabe? Então, o meu conselho é isso, sabe? E, tipo assim, tentem, sejam uma pessoa melhor. E, tipo assim, vocês vão acabar sendo referência para outras pessoas. Isso é muito bom. Vocês não sabem o quanto isso é bom, gente. É sério. A minha sobrinha, ela tem 9 anos, né? Ela uma menina preta, né? Ela tem 9 anos e ela chegou para mim e falou: Tio, eu quero cursar medicina. Aí eu cheguei para ela e falei, eu vou pagar tua faculdade, nem que eu pague, eu vou, todos os seus estudos, eu vou fazer tudo lá, porque você vai ser a primeira médica da família, eu não quero nem saber, você vai estar, nossa, é sério, eu já, até ela chegar lá, eu já vou estar formado, né, já vou estar dando aula, né, se tudo der certo, se o sistema deixar, né, acho que é isso, né, gente, tem que, lá que eu tô correndo aqui, que eu tenho reunião do SLAM, vai fazer a terceira edição agora, né? E é isso. Se inscreva no meu canal, muito blogueirinho, né? Se inscreva no meu canal. É o Ginak, ó. Ginak, tá? Jinaki, tá? Ou se você quiser, você fala Ginak. Ginak ou Ginak. É porque tem no português da língua da Quênia, na Swahili, né? Enfim, acho que é isso. Me sigam lá no Instagram. Eu faço uns stories de plantinhas dando dicas, tá? Aliás, a elas adoram. Muito incríveis. Aí acho que é isso, né? Tô aí e é isso. Deixa eu te perguntar, como você teve que sair agora, como você tem que sair agora, a gente pode falar para o pessoal depois ir no seu perfil e fazer alguma pergunta se eles quiserem, tipo, te perguntar alguma coisa diretamente para você? Oi? A gente pode pedir para o pessoal
ir no seu perfil e fazer alguma pergunta diretamente para você, já que você vai ter pode. que sair Aliás, agora? eu adoro responder pergunta. Pode ir lá, gente. Mas vai no Instagram. No YouTube eu não vejo direito, não. Vai no Instagram, tá? Que vai estar lá, @euginac, tá? Tá tudo certinho lá, uma Tudo. pessoa linda. Muito, Colocou Euginac, vai estar eu. muito obrigada por participar da live, viu? Não, que Muito isso, eu que bom ouvir agradeço. você, Galera saber incrível, das já suas quero conhecer já na vivências. UERJ. Já quero conhecer a galera aí na UERJ, tá? Quando voltar, vamos se encontrar. Vamos. Tudo. Um beijo, viu? Muito Claro. obrigada. Então, gente, vamos continuar então com a Brenda e com o Alisson. Depois deles responderem pra gente como foi o processo de estudo para o vestibular, vamos perguntar para eles como que foi a sensação de ver o nome na lista dos aprovados, né? Que é aquela emoção toda. Vou pedir para a Brenda começar e depois o Alisson. Eu não ouvi qual a pergunta agora, gente. A minha internet fez questão de não deixar eu ouvir. Tá, a pergunta é qual foi a sensação de ver o seu nome na lista dos aprovados? Cara, eu passei, depois de que a gente faz vestibular, dormi, mas aí depois começou só ansiosa todos os dias falando, pronto, não passei, não passei, não passei, não passei, não passei, não passei, não passei. Então, assim, eu chorava quase todos os dias, não tinha resultado e eu já tinha certeza que eu não tinha passado, só porque eu tava muito nervosa. Aí, a primeira coisa que aconteceu foi, eu não consegui a cota racial de primeira na UERJ. Daí já começou a minha vida, que foi eu todos os dias vendo o que eu tinha que fazer para conseguir a cota. Aí, eu fui me formar na escola de festa de formatura. Quando eu cheguei em casa, 9 horas da manhã, eu recebi a informação que eu tinha passado na cota. Aí eu já falei, cara, é isso, comecei a chorar, minha mãe, todo mundo chorando do meu lado. E aí eu achei um pouco mais tranquila, mas no dia, quando saiu o resultado, a UERJ, ela faz essa graça, né? O resultado era pra sair, tipo, dia 15, dia 14, eles colocaram. Cara, eu tava assim, não tava preparada pra ver meu nome lá. Então, eu tava aqui em casa, aí do nada mandou pra mim, Brenda, entra no site da UERJ, aí eu, como é que é? Falaram, eu acho que teu nome tá na lista. Cara, eu não consegui abrir, eu dei o telefone pra minha mãe e falei, mãe, vê aí, por favor, procura direito e procura meu nome. Quando a minha mãe achou, cara, foi todo mundo gritando, pulando, ligando pra família. Eu chorei, na hora eu fiquei chocada. Não chorei na frente, todo mundo tava sozinho. Eu tava parada. E minha mãe gritando, todo mundo gritando e me abraçando. Porque foi a minha maior conquista. Porque era o sonho, até agora era o meu maior sonho, entrar na faculdade. Depois eu ia ver o que eu ia fazer, mas era entrar lá. Quando eu entrei, eu surtei, sabe? Tipo assim, você olha e fala, cara, eu dei todo o meu melhor e literalmente pagou, deu certo, sabe? Então, eu sempre falo, cara, é o teu sonho? Vai, vai. Se você tem uma oportunidade, não solta, não larga. E se você não tem, procura, fala com alguém, fala com a gente, sabe? Tenta achar porque você consegue. Não é porque a gente é da comunidade que a gente é pior. Na verdade, eu acho que a gente tem uma garra maior ainda, porque a gente tem que correr atrás 1000 vezes mais que as outras pessoas. Então, ver o meu nome lá foi um, tipo assim, um equalizador para mim. Falou, cara, Brena, se um dia você não duvida mais, porque você acabou de conseguir o que você mais queria. Então, depois disso, tudo que eu quero agora, eu acho que eu vou conseguir. Eu espero que eu consiga também, né? Vai conseguir sim. E você, o Alisson, qual foi a sensação de ver seu nome na lista dos aprovados? Ainda mais para medicina, né? Que Foi todo mundo muito. muitas vezes duvida. Pois é. Cara, para mim foi uma felicidade sem igual, né? Eu não estava em casa com minha família, eu estava em São Paulo, né? Mas quando eu recebi, a Brenda falou, né, que teve essa graça da UERJ de revelar um dia antes o resultado. E quando eu vi o resultado, na verdade, o pessoal que me falou, né? O pessoal foi me ligando, nem fui eu que vi meu nome lá, o pessoal foi me ligando e falando que eu tinha passado, me mandando mensagem, isso porque o pessoal já tinha visto o quanto eu estava ansioso para saber o resultado, porque depois que você sai da ansiedade assim que vem do além te consome, né? Porque todo dia eu levantava, aí eu ficava pensando, será que eu passei, será que eu não passei? Eu e a Brenda, a gente ficava lá chorando lá,
para ver se a gente tinha passado ou não. E aí todo dia eu ia lá, fazia a conta, mas se eu tirei, sei lá, se eu tirei 20 em biologia, se quanto em química, se quanto em redação, será que eu passo? Ficava fazendo essa conta em casa sozinho para saber se eu passava da nota de corte. Mas o dia que eu soube, foi muito bom para mim, porque eu percebi que, não sei, uma das maiores coisas que eu queria que acontecesse na minha vida tinha acontecido, sabe? E eu percebi também que foi uma abertura de caminhos, sabe? Que depois de mim eu poderia arrastar outros dos meus para aquele espaço, para ocupar aquele espaço também. Então foi uma mistura de alegria, com satisfação, com, enfim, boas energias, porque meu papel lá dentro da UERJ agora vai ser trazer cada vez mais pessoas negras e pessoas de favela para dentro do vestibular, para dentro da UERJ e para a medicina, para que a gente consiga deixar cada vez mais plural aquele espaço, né? Então foi assim sensacional ver meu nome na lista. Ai, que tudo. É muito bom ouvir relatos felizes de pessoas pretas e faveladas, né? Porque tudo que a gente vê na mídia é o oposto. Então é muito bom ver esse relato feliz de vocês, sabe? Vamos para a sexta pergunta, então, e você começa respondendo, Alisson, que é: como você acha que as pessoas de onde você mora veem um jovem da favela que é universitário? E se alguma situação que aconteceu na Maré já te fez pensar em desistir, o que te motiva a continuar? Tá. As pessoas de favela, né? As pessoas faveladas e que, enfim, estão ao meu redor e que são da minha família, enfim, veem a entrada no vestibular como algo muito distante. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, né? Então, é bom que a gente fale que esse lugar é nosso, esse lugar enfim, da mãe de família que cuida dos filhos e que é solteira, enfim, que pode entrar na universidade também. Esse é o lugar do jovem negro que é de periferia, enfim, esse é o lugar de todos nós. A universidade é um lugar que deve ser ocupado pela gente. Então, é muito preocupante para mim quando eu vejo que as pessoas veem a universidade como distante, mas a sensação de ser um jovem universitário e como eu sou visto por essas pessoas é um sentimento assim de orgulho, sabe? Elas olham para a gente com muito orgulho. Então, as poucas vezes que, por conta do corona, né, que eu consegui sair de casa e com a camisa escrito Medicina UERJ, toda vermelha, indo para a universidade, foi uma coisa muito gratificante para mim, porque as pessoas olhavam com um olhar diferente, sabe? Elas olhavam de uma forma mais orgulhosa, elas olhavam de uma forma como um dos nossos conseguiu chegar lá, sabe? Teve uma vez que eu estava voltando da UERJ que dois adolescentes me pararam, né, para perguntar como é que tinha sido para entrar na UERJ, se eu estava na UERJ, como é que é fazer medicina na UERJ. Então, gente, é uma sensação de você ser visto como um exemplo, sabe? E ser visto como um exemplo para essas pessoas é algo que não tem preço para mim, sabe? Porque você consegue trazer muito dos seus também. Então, ser visto como como um orgulho, ser visto como uma ponta de esperança para essas pessoas, é algo que me faz levantar todos os dias e estudar, ir para a faculdade, para ser uma referência para essas pessoas, né? Porque, infelizmente, isso entra na parte também se alguma vez eu já pensei em desistir, né? Principalmente no ensino médio, né? Porque eu estou começando a faculdade agora, mas principalmente no ensino médio, porque a gente lida com uma falta de representatividade muito grande, né? Então, você não vê pessoas que nem você ocupando cargos de poder, pessoas negras ou que vieram de favelas ou de uma, enfim, de uma origem muito humilde, ocupando lugares de poder. Então, você começa a duvidar de si, né? Você começa a pensar que aquele lugar não é para você, você começa a pensar que você não é capaz de passar numa prova. Isso, agregado à ansiedade, te faz querer desistir muitas vezes, né? Mas, e muitas vezes também, por exemplo, para sair de casa, para ir para a escola, fazer prova, eu tinha que enfrentar tiroteio. Enfim, no caminho para ir para o ponto de ônibus, isso era uma coisa que me desmotivava muitas vezes, sabe? Então, tem que enfrentar todos
desafios para ir para a escola fazer uma prova é muito diferente do que uma pessoa que mora na Zona Sul, por exemplo, tem que enfrentar para ir fazer uma prova, né? Então, algumas vezes eu já perdi algumas provas e tive que fazer segunda chamada, que era muito mais difícil, e, enfim, toda essa articulação de sistema contra mim, contra pessoas que nem eu, para não irem para a escola, ou para as aulas serem canceladas, escolas fechadas em comunidades, né, me deixava cada vez mais desmotivado, né? Mas, enfim, eu consegui uma luzinha, virei a chave e falei, não preciso fazer isso pelos meus, e fui lá e consegui, com todos esses desafios. É muito, muito, muito bom ver que não existe só o Alisson também, tem vários outros Alisson, tem várias outras pessoas de favela que estão conseguindo chegar na UERJ, em medicina, pessoas pretas que estão conseguindo chegar nesses espaços que, por muito tempo, foram só extremamente elitizados. Ainda são, né? Mas a gente pode ver um pouco mais da gente lá, pode ver mais de nós lá. E eu vou pedir, então, para a Brenda dizer para gente como que você acha que as pessoas te veem no lugar onde você mora, veem um jovem universitário, e se alguma coisa já te fez pensar em desistir, o que te motiva a continuar. Eu acho que foi muito do que o Alisson falou, já que a gente mora na mesma área, nós dois moramos na Maré, a gente se torna uma referência. E isso se torna. Não é um peso pra gente, mas a gente acaba tendo que carregar isso. Eu acho uma coisa boa, algumas vezes não tanto, porque quando a gente sente mal, eu logo penso, cara, eu agora, porque se eu desistir, tem gente atrás olhando pra mim. Tipo assim, eu tenho para essas pessoas. Então a gente vira um exemplo e a gente carrega pessoas, porque a maioria dos meus amigos não estava muito afim de fazer vestibular, pensando em outras coisas, porque não é uma realidade, sabe? Se você não cresce com alguém te falando que você tem que estar na universidade, que você tem que estudar, pô, você cresce com isso, não é sua prioridade. E aí quando eu entrei e meus amigos me viam estudando sempre, eles começaram, cara, pô, se a Brenda tá onde ela tá conseguindo, por que eu também não consigo? Então a gente acaba, a gente fica na linha de frente, sabe? A nossa cara que tá estampada lá para eles verem que, pô, dá certo. É muito difícil? É difícil. Não é impossível, porque eu tô lá, e se eu tô lá, você também pode entrar. E desistir, eu pensei muitas vezes. O processo de ir para a escola, tendo que acordar 5 horas da manhã, eu enfrentava todos os dias um trânsito de 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Eu já peguei 3 trânsitos para chegar na escola. Aí eu tenho que chegar lá e explicar que, pô, eu não cheguei atrasada porque eu quis, eu não estava dormindo no ônibus. E, poxa, isso todo dia, tem uma hora que você cansa, né? Mas eu sempre falo que eu sou privilegiada, porque a minha filha me deixou desistir. Eles foram sempre quem estava lá. Antes de todo mundo, era sempre minha mãe e meu pai lá falando, cara, é difícil assim mesmo, a vida é muito difícil, mas você não desiste agora. Você tá lá, tá chegando. Falta só um pouquinho para você chegar lá. E aí eu ia, descansava, dormia, e no outro dia tava eu de novo, um pouco no ponto, e o ônibus passar. Porque eu penso muito que eu tive uma oportunidade que pouquíssima gente tem. Mas aí eu penso, pô, eu tive essa agora. Aí eu e o Alisson a gente teve. No futuro a gente vai fazer com que mais pessoas tenham essa oportunidade. Até que chega uma hora que não vai precisar mais ninguém estar fazendo a oportunidade, porque todo mundo já vai ter conseguido. Nossa, é uma utopia, tá um pouco longe? Talvez esteja. Mas se a gente não tentar, se a gente não for, ninguém vai pela gente. É a gente pela gente sempre. Então eu penso, cara, se eu tô agora, eu não vou deixar também ninguém para trás, eu não vou tentar desapontar ninguém, eu vou dar o máximo, o meu melhor para estar lá, porque a minha mãe queria, se dependesse da minha mãe, hoje a gente não estava morando aqui, a gente estava morando num lugar muito melhor, a gente não tinha que ter passado por nada que a gente passou, mas ela não teve essa oportunidade. E aí eu penso, cara, eu tive e eu vou honrar a minha família, eu vou honrar tudo que eu tenho e vou ajudar as pessoas que moram aqui na Maré e as que também não moram, porque eu não consigo mudar o mundo, foi como a Alisson falou, mudar o Brasil eu sozinha. Eu e o Alisson, eu e a Gabi, eu e outras pessoas vamos conseguir. Nem que eu mude só leve um jovem, cara, já é muita coisa, porque é um mundo que você tá mudando, querendo ou não. Né? Se a gente muda um pedacinho do lugar onde a gente vive, da nossa comunidade, a gente já tá mudando a realidade de muitas pessoas, muitas vezes sem saber, né?
Vou aproveitar o gancho que a Brenda falou sobre mudança da comunidade e tudo mais. E eu quero perguntar para você agora, Alisson, como você pretende ajudar a sua favela com essa formação? Tá, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque eu acredito muito que a escolha de graduação, a escolha de curso que você vai fazer na faculdade tem que estar ligada ao que você quer para o futuro, né? Tem que estar ligada não só enfim, a uma coisa que você ame muito, mas uma coisa que você queira mudar também. E a saúde precária das favelas do Rio de Janeiro é uma coisa que me incomoda muito, como eu já falei. Então, meu plano dentro da medicina, né, para ajudar minha favela e para ajudar outras favelas do Brasil ou do Rio de Janeiro, é basicamente empreender na área da saúde, né, oferecendo medicina preventiva, né, para pessoas que moram em comunidades, porque tem uma pesquisa inédita, né, da Fiocruz que diz que pessoas que moram em lares de baixa renda, eles têm uma predisposição maior de desenvolverem algumas doenças, né, algumas doenças crônicas não transmissíveis, que a gente chama que são, por exemplo, diabetes ou hipertensão. E a gente sabe que o tratamento para essas doenças nas comunidades é bem precário também, né? Então, marcar consultas, ter atendimentos domiciliares, porque muita gente não consegue sair de casa porque já né, verdadeiramente, ou não consegue alugar um carro ou pagar um serviço de transporte alternativo, de transporte público, para ir numa consulta perto de casa. Então, o meu objetivo dentro da medicina é exatamente oferecer saúde preventiva de qualidade para essas pessoas, né? Para que a gente possa prevenir doenças nessas pessoas e mudar a mentalidade, não só das pessoas que moram em comunidade, mas também do Brasil, né? De que a gente não precisa ir no médico só quando a gente está doente, né? A gente precisa ter a consulta de médicos também antes de ter a doença, né? E, infelizmente, a gente tem um sistema de saúde que é precário, mas que é extremamente necessário, porque muda a realidade de muitas pessoas no Brasil, né? O SUS é extremamente necessário, enfim, eu luto pela permanência do SUS e pela melhora do SUS, porque é um sistema de saúde que a gente tem que exaltar e a gente tem que trazer sempre a discussão da necessidade do SUS para certas pessoas, certas famílias que vivem, né, em condições de pobreza. Assim, eu quero trabalhar na área pública também para mudar essa realidade, sabe? Então, basicamente dessa forma que eu vou ajudar a minha favela, eu vou ajudar, quem sabe, um dia o Brasil, a até se tornar uma referência para o mundo em saúde, né? Através da medicina. Ele só quer revolucionar a saúde nas favelas do Brasil, só isso. Mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Tipo, com pessoas como vocês e muitas outras como vocês que a gente nem conhece ainda, que ainda estão por vir, eu tenho certeza que o nosso futuro vai ser melhor do que o presente. Sim, trazer principalmente uma medicina humanizada, né? Porque, enfim, as maiores reclamações, né, de pessoas que moram em periferia ou que são negras, quando são atendidas por um médico que não vive aquela realidade, que tem um tratamento completamente desumano, né, que tem um tratamento completamente preconceituoso. E oferecer esse tratamento e essa formação mais humana para esses médicos, saber como lidar com pessoas de comunidade, com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, é extremamente importante, né? Acho que é isso. Quem melhor do que um médico que tem um lugar de fala, que sabe a realidade de uma pessoa que viveu ou vive na pele, para atender, né, essas pessoas, sabendo as necessidades. Vamos lá, Brenda, e você? Como você pretende ajudar a sua favela com a sua formação? Eu consegui mudar a minha comunidade e mudar o lugar que eu moro com a minha formação, traz consciência sobre cidadania e sobre nossos direitos. Porque eu mesma entrei na faculdade de Direito e muita coisa eu não sabia que eu podia, né? Que eu podia ter nossos direitos básicos como cidadão. E eu acho que da favela, a gente falta pra gente essa instrução.
de que, poxa, você pode ter isso e isso, você tem direito a isso também, as pessoas não podem fazer isso com você. A gente não tem, né, esse nível no colégio, a gente não aprende, ainda mais no município. Tem uma educação, poxa, deveria ser muito boa, mas que acaba sendo bem ruim. E aí eu acredito que, sendo advogada, ou sei lá, eu vou seguir lá dentro, que eu ainda não sei direito, né, só 4 dias de aula, eu acho que vou poder trazer essa consciência para dentro da comunidade e ajudar as pessoas em tarefas que às vezes são básicas, como, por exemplo, se você for no médico, como o Alisson falou, e você for destratado lá, pô, isso não é legal, se eu fizer isso com você, não é legal. Pode recorrer e ver se você consegue ter o seu denegado, você recebeu alguma coisa para aquilo, já que falta pra gente, sabe? Tipo, a gente que já tá dentro da universidade, falta, imagina pra quem ainda, sabe? Para quem não tem, não conseguiu terminar o colégio, não teve aquela instrução que a gente teve. Então, eu acho que, sendo advogada, eu vou poder ajudar muita gente, não só dentro do jurídico mesmo, eu advogando por elas, mas também trazendo consciência sobre os direitos básicos de um brasileiro. Tudo que a gente precisa, né? É algo que realmente é escasso, as pessoas saberem de seus direitos, principalmente quando as pessoas não têm acesso à educação, né? Tendo acesso à educação já é difícil, não tendo acesso, então, não imagino. Então, a gente vai partir agora para a penúltima pergunta. Vou pedir para o Alisson responder, que é: o que você faz, além de estudar, e contribui para você ou para os moradores da sua favela? E como que esses corres, essas atividades ou movimentos que você constrói pode somar na luta antirracista? Tá. A principal causa, né, que eu defendo, além, enfim, que está por fora do âmbito acadêmico, né, é mais causa de vida, é participar do movimento negro. Né? O movimento negro é o movimento da minha vida, é um movimento que eu tenho que lutar e que, como cidadão negro, eu tenho que lutar pelos direitos e defender os direitos da população negra no Brasil, porque se a gente não fizer isso, eles vão, né, sendo retirados da gente, sem dó nem piedade. Então, eu criei um coletivo, né, principalmente nesse sentido de lutar por uma comunidade que precisa ter seus direitos reconhecidos, que precisa saber sobre a educação racial, né, que, por exemplo, a gente precisa falar para pais de adolescentes negros ou de crianças negras que é necessário preservar a identidade dessas crianças, que é necessário falar a todo momento de um discurso antirracista, que é necessário falar sempre de que ela não pode ser tratada na escola ou, enfim, em outros ambientes que ela ocupe por conta da cor da pele, né? Então, esse é basicamente o meu objetivo, né? De contribuir por uma luta antirracista. E eu criei meu coletivo negro, né? Que faz esse trabalho exatamente de educação racial, e que a gente, como coletivo, né? Já liderei uma conferência, por exemplo, em francês, né, para outras pessoas que, enfim, em cursos de francês, para que as pessoas pudessem saber mais sobre o assunto, para pessoas que são de uma esfera mais elitizada, né, e, enfim, além disso, eu promovo alguns textos, né, e algumas discussões nas redes sociais. Então, tem o Instagram do Coletivo Poder Negro, a gente está colocando, ainda que de forma bem com pouca frequência, né? A gente está colocando alguns materiais no Instagram. Né? Eu estou pensando em começar com um projeto de gravar vídeos sobre assuntos de educação racial, que eu acho que é extremamente importante. Né? Então, e a gente também começou com um projeto há um tempinho, né? Mas que ele precisa ser feito de uma forma muito mais presente na comunidade, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas não têm acesso à internet, por exemplo. É um projeto de fazer currículos para as pessoas que moram em favela e que não têm condições de bancar um currículo, porque a gente sabe que qualquer diferença de dinheiro para quem está procurando trabalho é muita coisa, né? Então, por exemplo, o dinheiro que ela poderia gastar fazendo currículo, que custa aproximadamente 5 ou 7 reais numa favela, numa house, ela poderia fazer gratuitamente com o Coletivo Poder Negro e guardar esse dinheiro para, por exemplo, investir na passagem de ônibus para chegar até o lugar onde ela vai entregar esse currículo.
Então, a gente faz alguns trabalhos nesse viés para ajudar a inserção da população negra, não só no ambiente de trabalho, né, mas também na educação. E também as lives que a gente faz pela empresa Poética, né, iniciativa da Unicef Brasil. Então, essas são basicamente as causas que eu, além de, claro, ter que estudar sempre para manter uma referência para outras pessoas negras que moram em comunidade. Então, além de me esforçar no âmbito acadêmico, eu me esforço também nos movimentos e nos meus ideais, né, que eu defendo tão fortemente. Muito bom saber que a gente pode contar com um jovem preto favelado que fala francês, faz medicina e luta pelos direitos da população preta e favelada. Sim, existe esse tipo de pessoa no mundo, gente. Vamos ver o que a Brenda vai responder pra gente. Brenda, o que você faz além de estudar que contribui para os moradores da sua favela e como que essas atividades ou movimentos que você constrói pode somar na luta antirracista? Então, como o Alisson falou, com ele do Poder Negro, eu não vou explicar, porque ele já explicou o que a gente faz, mas que é uma luta importante, que é a nossa pele, sabe? A gente tá lá dentro lutando. Eu tenho o coletivo O Amanas, onde eu fazia reuniões no meu colégio, mas agora eu faço aqui em casa, onde eu falo com as meninas daqui da comunidade mesmo, sobre... A gente fala muito de feminismo, a gente fala muito sobre assédios pequenos que a gente tem na nossa... Ser mulher é muito difícil, sabe? Além de ser mulher negra. A gente feminismo negro, a gente coloca todas essas pautas porque nós somos violadas por muitas, sabe, muitas áreas. Não é uma só, as mulheres brancas são. Então é muito importante a gente entender e ter referências, né? Porque adianta nada eu só ficar falando, olha, é muito ruim a gente ser tratada assim, mas eu não mostrar que tem alguém que conseguiu chegar lá. Então é importante eu ter esse coletivo para mim que eu tenho ele no meu coraçãozinho, sabe? Eu criei ele com as minhas amigas e dá certo, mas a gente conseguiu levar ele para frente, sabe? Eu consegui colocar ele no Girl Up, que é uma fundação mundial para ajudar coletivos que tem essa luta, né, sobre as mulheres no mundo inteiro. Além disso, eu também estava dando aula de inglês para as pessoas aqui da comunidade dentro da minha casa mesmo. Eu chamei alguns amigos meus que queriam aprender e eles vinham para cá e eu estava com eles, porque querendo ou não, a gente precisa ter um outro idioma, sabe? E as negras são as pessoas que menos têm acesso, né? Curso de inglês que são muito caros, curso de francês, essas coisas todas. Então, se eu sei, eu vou botar isso pra frente, até porque eu aprendi sozinha. E aí eu comecei a ensinar para eles, eles estavam pesquisando muito sobre o assunto e queriam muito aprender e não tinha como, porque a gente não tem curso de inglês aqui na comunidade. E aí, eu não sou professora, mas eu sou fluente. E aí eu pensei, cara, se eu aprendi, então eu vou ensinar. Entrar nas aulas presenciais, porque pelo computador a internet também não ajuda muito. Por causa do Covid, a gente teve que parar de novo. Mas quando terminar isso, essa vacina vier, a gente vai voltar com as aulas, já que eles ficaram muito emocionados, né? Porque assim, você aprende uma palavrinha, você já acha que, já sabe tudo. E é isso que a gente precisa, sabe? A gente, às vezes, só precisa de alguém falando assim, cara, vai dar certo, relaxa que vai dar e a gente vai conseguir. Então, eu acho que são essas as pautas que eu tô defendendo e que por enquanto não tô conseguindo participar. Mas eu tenho certeza que eu e o Alisson, o Ginac também dentro da UERJ, tem muitas outras pautas, vamos estar ajudando muitos outros projetos, porque nós somos muito engajados, cara. E assim, a gente precisa estar muito junto. Porque quanto mais força, a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas. Gente, a Maré é assim. O que eu tenho para falar? Nada, né? Agora, então, a gente vai ouvir um depoimento da Bruna, que é moradora da Rocinha, e ela cursou jornalismo na PUC, já se formou, e ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas ela deixou um vídeo contando um pouco sobre como foi a trajetória dela, e enquanto isso vocês podem ir fazendo perguntas, e depois a gente volta para responder as perguntas e finalizar.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bruna Dias, eu tenho 25 anos e eu sou jornalista formada na PUC-Rio. Eu fui convidada para falar um pouquinho sobre a minha trajetória na PUC e eu espero que vocês entendam claramente que essa foi uma trajetória minha e que outras pessoas passaram por outros processos dentro da mesma faculdade, que é natural. Eu entrei na PUC em 2012 e saí de lá em 2016. Então já faz um tempinho também. Eu não sei como a faculdade está hoje, porque depois que eu saí de lá eu realmente cortei vínculos, eu não voltei. Mas eu vou contar para vocês como é que foi isso. Eu fiz comunicação social e me especializei em jornalismo. São 4 anos de curso e no quarto período que a gente muda para a especialidade, né? No caso, eu fiz jornalismo e outras pessoas fizeram publicidade, cinema, e o curso lá é assim. Eu sempre quis estudar na PUC, era uma meta minha. A PUC é uma faculdade de excelência, especialmente na área que eu escolhi. A PUC é do lado da minha casa, eu moro na Rocinha, mas eu não tinha como marcar com o curso. Na época, a mensalidade era 2.000 e pouco, e eu fiz o vestibular da PUC normal, fiz o vestibular da UERJ e fiz o Enem. O primeiro vestibular é o da PUC, se eu não me engano, ele aconteceu em outubro, setembro, algo assim, e eu passei. Mas eu não tinha como marcar concurso, então o primeiro passo foi ir na faculdade pedir uma bolsa filantrópica. Eu não sei como essa bolsa funciona hoje, mas na época muitas pessoas recebiam essa bolsa comprovando baixa renda. E ela tem porcentagens, então você podia ganhar 50%, você podia ganhar 100%, 90%, variável, de acordo com a sua renda. Eu fui lá pedir primeiro a isenção da matrícula, que é o valor da primeira mensalidade, ou seja, 2.000 e pouco, que eu não tinha como pagar. Eu fui lá, fiquei um dia inteiro, provei que eu não tinha como pagar e ganhei a isenção da matrícula. Faltava, então, a isenção da bolsa, né? A isenção não, a bolsa completa. E isso eles enviavam um e-mail para você para te avisar. Nesse processo, eu fiz o Enem, fiz a UERJ e passei na UERJ. E tinha decidido que eu ia para a UERJ. Na semana que eu juntei as coisas para ir na UERJ, fazer a minha matrícula em jornalismo, a PUC me mandou um e-mail com a bolsa 100%. E eu optei pela faculdade que eu já queria fazer. Durante a minha trajetória na PUC, muitas coisas aconteceram, mas desde o primeiro dia ficou claro para mim que aquele ambiente não era feito para pessoas como eu. As pessoas que estavam lá, os costumes, todo mundo tinha iPhone. Hoje eu também tenho, mas assim, foi um choque de realidade muito grande. E vocês devem estar se perguntando, mas por que eu queria tanto estudar na PUC? Eu estudei no Colégio Pedro II e eu enfrentei muitas greves. E apesar de entender todo o processo das greves, tudo que elas simbolizavam para os professores, para os alunos e para as pessoas que ainda iam entrar na faculdade, para a educação como um todo, eu me sentia muito prejudicada nos últimos anos do colégio. E um pouco cansada daquela rotina de parar e voltar e de ficar muito tempo parado. E eu temia que isso prejudicasse muito a minha vida acadêmica para o futuro. E então eu via a PUC como uma forma de ter um ensino excelente e sem greves, e não tinha tanta vontade de ir para a FRJ, e a segunda opção era a UERJ, por conta da excelência do curso de jornalismo da UERJ também, apesar das greves, enfim, isso não seria uma coisa que eu entenderia na UERJ. Mas eu ganhei 100% e fui me arriscar na PUC. E o primeiro baque foi esse. Eu acho que foi um choque de culturas ali, muitas pessoas parecidas, que tinham realmente um status diferente do meu, que faziam coisas diferentes do que eu fazia. E eu me olhava e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu queria muito. Então, eu continuei. Eu fiz amigos bolsistas. A maioria dos meus amigos mais próximos até hoje são bolsistas de lá. Mas eu não conseguia aprofundar laços com outras pessoas. E isso me fez falta, porque você precisa disso nessa etapa da sua vida, que você está construindo uma vida acadêmica. Por outro lado, a PUC abriu muitas portas para mim e para o que eu trabalho até hoje. Eu queria ser repórter, mas no quarto período eu recebi uma ligação da vice-reitoria e eu queria deixar um parênteses de que a vice-reitoria sempre me apoiou muito dentro da faculdade. E eu entrei num processo seletivo, eu fui uma das bolsistas de alto rendimento escolhidas e fui até o final do processo seletivo de estágio. Eu nem estava procurando estágio ainda, e passei, eu e uma outra pessoa, e a gente foi trabalhar na maior empresa de comunicação corporativa e assessoria de imprensa da América Latina. E na época eu nem sabia muito o que isso significava, mas hoje eu sei, porque é com que eu trabalho até hoje. Eu sou assessora de imprensa até hoje.
E eu trabalhei por 4 anos nessa empresa e fui efetivada. Eu saí da faculdade com emprego. Então, tudo isso simbolizava muita coisa para mim, todas as oportunidades que a PUC abriu para mim nesse sentido e que abre para muitas outras pessoas. Então, realmente foram 2 pesos que eu tive que ficar lidando durante esses 4 anos, mas que para mim e chegar até o final fazia um sentido. Para outros amigos não, eles saíram antes e foram para outras faculdades porque a questão social e de cultura e de relacionamento e até de entendimento sobre si mesmo e dos outros pesou muito mais. Hoje eu penso sobre várias questões que aconteceram lá de forma diferente, porque eu vivenciei também, mais adulta, outras coisas, li outras coisas, então eu fui mudando um pouco a percepção que eu tinha das coisas que aconteciam lá dentro. Apesar de não ter passado por nada muito específico ou muito chocante que me fizesse parar e pensar em sair da faculdade. Pelo contrário, né, a minha experiência, por isso que eu falei lá no começo, a minha trajetória ela foi marcada por oportunidades que talvez eu não tivesse se eu estivesse em outra faculdade. Bom, eu espero que eu tenha clareado um pouco para vocês como é que foi esse meu processo dentro da PUC. E independente da faculdade que vocês estejam escolhendo cursar, eu espero que vocês sejam muito felizes e que sigam até o final e que estar naquele ambiente faça sentido para vocês e que seja bem proveitoso e uma carreira de muito sucesso. Tchau! Gente, essa Bruna, ela é maravilhosa. Ela tem um Instagram que ela fala sobre transição capilar, que ela fez o processo, inclusive, depois de se formar. Então, sigam ela, tá? Passando aí, @Dias de Caixa. Lembrando também que vocês podem seguir, devem seguir, né? Os arrobas que estão passando aqui embaixo, principalmente o arroba do Mais Nós, que tem todas essas aulas e muitas outras também no YouTube. E é muito bom seguir o Mais Nós para saber de outras aulas que vão vir. Então, eu vou dar um tempinho para vocês irem fazendo alguma pergunta. Não sei se tem alguma pergunta já. Se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem fazer, façam, para a gente encerrar com a última pergunta. Não tem nenhuma pergunta? Então, vou fazer a última pergunta. Não tem pergunta de vocês, mas tem a última pergunta aqui, que eu vou pedir pro Alisson começar, e aí a Brenda encerra. Vou perguntar para vocês dois se vocês querem deixar alguma mensagem para os favelados e jovens negros que querem ir para a universidade. Tá, com certeza. A primeira mensagem que eu quero deixar é: não desistam de entrar na universidade. A gente precisa muito que vocês ocupem esses espaços, a gente precisa muito que vocês estejam lá com a gente. Então, não desistam de ocupar esses espaços. É a primeira coisa que eu tenho para falar. A segunda se você tiver qualquer dificuldade, se você tiver dúvida com relação ao processo de cota, se você tiver dúvida de como funciona a medicina na UERJ, se você tiver dúvida sobre o Smart, enfim, se você tiver dúvida sobre alguma coisa da minha trajetória que eu falei aqui, você queira esclarecer, me chama no Insta do Coletivo Poder Negro, ou no Instagram do meu próprio, né? Que eu acho que está passando aqui embaixo também, mas ou me procurem no Facebook, enfim, me procurem de alguma forma, que eu vou tentar ao máximo esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? E queria também falar para vocês que vocês são pessoas que não tem que ligar para que as pessoas ficam falando no que diz respeito à situação social ou no que diz respeito à situação econômica, porque a gente vai conseguir vencer essas barreiras, a gente vai conseguir vencer essa luta, né, contra o racismo e ocupar cada vez mais espaços e trazer cada vez mais a favela para dentro da universidade, para dentro da educação, né, melhorar a educação das escolas públicas. E se tem uma maneira de fazer isso, é através, com certeza, da educação, e eu acredito nisso porque eu sou um fruto disso. Então, quando eu olho para trás e eu vejo todo o desempenho que eu tive, eu lembro, na verdade, de todo o percurso que eu tive que fazer até chegar aqui, eu falo para vocês com propriedade que é possível, sabe? Que vocês são capazes, assim como eu fui. Então, eu acredito muito, muito, muito em vocês. Não desistam, façam as provas
e a gente precisa muito de vocês. Ai, muito obrigada, Alisson, por compartilhar sua história com a gente, por deixar essa mensagem maravilhosa e por se disponibilizar a tirar dúvidas de outras pessoas que estão aqui. Eu vi que tinha um aluno meu aqui que comentou, espero que tenha outras pessoas aqui que assistam depois e consigam ouvir tudo que vocês vieram dizer hoje, você, a Brenda e o Dinac. Vou pedir para a Brenda agora dizer para a gente a mensagem que ela quer deixar para os favelados que querem ir para a universidade, para as mulheres negras, para os homens negros. A primeira coisa é entender que a universidade, a faculdade, ela é a nossa casa, é o nosso lugar. A gente pertence lá dentro. As pessoas falam pra gente que a gente não pode estar lá, que não é o nosso lugar, mas é o nosso lugar sim. A gente é lá. Então, é difícil entrar, porque o Estado ele foi criado para fazer com que seja difícil para a gente entrar. Só que não interessa quão difícil seja, a gente vai entrar, sabe? A gente vai fazer dar certo. E a gente corre atrás, sabe? A gente tem uma força que as pessoas vejam da gente, porque a gente não tem tudo dado na nossa mão. A gente seria muito mais fácil a vida. Eu quando eu tivesse que passar por tudo que eu passei. Mas a gente tem que passar e no final ele dá muito certo. Dá muito certo. Você só não pode desistir. Às vezes a gente com a cara, hoje não tô afim, mas entende que vai dar certo. Parece que não. Tem dia que você acha que não vai, mas vai dar. O final ele dá muito certo. Então o que eu falo é para não desistir. Mesmo quando a sua força seja só um pouquinho, vê um vídeo no YouTube, sabe? Ouve uma Beyoncé e pensa que você consegue. Porque você consegue, sabe? Eu consegui, o Alisson conseguiu, Gabi conseguiu. Tá aqui, sabe? É para você olhar e perceber que a gente tá passando pela mesma coisa que você passou, sabe? E a gente chegou lá no final. E o que eu falo é só, tipo, não desiste. Não importa o que esteja acontecendo. Olha para você. O seu lugar é na universidade. O seu lugar é mudando o mundo, porque o mundo tentou mudar a gente, mas não conseguiu. Eu nunca vai conseguir. Porque nós somos nós e sempre vamos ser a gente. A nossa ancestralidade, sabe? Todo mundo tá juntado nessa nossa convivência, sabe? Na nossa vida inteira. Então, não desistir. E se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa, é só mandar mensagem para mim, para o Alisson, a gente vai estar disposto a responder todo mundo. A gente também teve dúvidas e tiveram pessoas respondendo as coisas pra gente, né? Porque a gente não nasce esclarecido de tudo. Então, o que eu sempre falo pode procurar, me procura no Instagram, me procura no Facebook, Bruna Ferreira, só procura lá, que aqui tá aparecendo aí o nosso @, que a gente vai estar muito feliz, porque a gente chegar no sonho que a gente queria. E agora é nosso trazer mais pessoas. Então, entender que a faculdade também é de vocês. Cara, se você pensou nisso, se você agarrou essa afirmação, tá lá dentro. É só o chegar lá, é um meio caminho, a gente vai conseguir. Ai, Brenda, muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Por dar o seu depoimento, contar a sua história, compartilhar um pouquinho de você com a gente, assim como o Alisson. Muito obrigada de verdade. Gente, foi um prazer imenso, imenso, vocês não têm noção. Estar aqui perguntando para vocês essas coisas, que às vezes outras pessoas também queriam perguntar, mas eu que tive a honra, né, de estar aqui com vocês hoje. Privilegiada, mas eu queria lembrar o pessoal de não se esquecer de seguir o Mais Nós, de seguir o Alisson, a Brenda, o Dinac, me seguir também, seguir a Bruna, que é o @Guia de Caixa. Aí embaixo está passando o @ também de campanhas solidárias, que agora no momento de pandemia, né, a desigualdade tem se intensificado, então é importante ter consciência dessas ações, como você pode ajudar, se não puder ajudar com dinheiro, ajudar de outra forma, seja compartilhando, enfim. Foi um prazer estar aqui hoje, apresentar a história desses jovens incríveis que estão revolucionando o mundo de casa, sim, até porque a casa deles é a favela. E é muito bom ver que essas pessoas existem. Espero que essa conversa tenha sido muito produtiva para todos vocês também, para o Alisson, para a Brenda, para o Dinac e para as outras pessoas que estiveram assistindo essa live. Foi um prazer imenso de novo estar aqui hoje. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima. Tchau, gente.